Oi gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal sobre cuidados com bebês e crianças. E no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto um pouquinho diferente, não tão comumente falados aí nas mídias sociais, que é alienação parental. Esse é um termo do meio jurídico, na verdade, e que a gente trouxe para a pediatria ao perceber que é uma condição, na verdade, legal, mas que traz sofrimentos psíquicos para a criança. Então, nós começamos a considerar uma patologia, na verdade, ali da pediatria. Antes da gente destrinchar esse assunto, só queria pedir para vocês para curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, principalmente quando vocês conhecerem alguém que possa estar vivendo uma situação como essa. Então, a alienação parental, ela é um termo, de novo, do jurídico, que é usado quando a gente tem principalmente condições de divórcios, né? Então, mas isso ainda pode acontecer antes do divórcio, mas geralmente quando há separação dos pais e um dos pais ou ambos, né, criam para a criança uma imagem que torna o outro cônjuge, aquele que foi embora ou aquele que está na outra casa, um vilão da história. Então, vou exemplificar com termos. Então, a gente tem um casal que se separou. O pai saiu de casa, a criança ficou com a mãe e faz aquelas visitas de final de semana para o pai. No período que a criança está com a mãe, ela fala para essa criança que eles foram abandonados pelo pai, que o pai não gosta deles, que o pai tem outra família, que o pai vai trocá-los por outra família. E às vezes, gente, isso acontece de uma maneira completamente inconsciente, tá? Não é que a mãe faça isso de uma maneira proposital, no intuito de trazer algum prejuízo para a criança ou de fazer essa criança deixar de gostar do pai. É que muitas vezes as dores emocionais dentro de um divórcio levam a esse tipo de manifestação, que pode não ser tão clara, com frases tão afirmativas, mas o próprio sofrimento, às vezes, que essa pessoa demonstra, faz com que, às vezes, o outro que saiu, o que está fora, pareça um vilão da história. Lembrando que criança tem muito a imagem do bom e do mal ainda, vindo dos contos de fada, do misticismo, né? E aí, pensa, essa criança passou a semana inteira vendo a mãe sofrer, ouvindo a mãe dizer que o pai não gosta delas, que elas não são queridas, que elas estão sendo trocadas. E aí, no final de semana, essa criança tem que ir ficar com este pai. E aí, a gente pode ter dois cenários, né? Um cenário é o pai tratar esta criança muito bem, demonstrar muito afeto por esta criança. E aí ela vai ficar confusa, porque a mãe não falou que ele não gostava mais deles, que ele era um vilão, que ele era do mal da história. Então isso gera uma confusão muito grande na cabeça da criança. Outro cenário é o oposto, é o pai também fazer a alienação. O pai falar para esta criança, por exemplo, que ele saiu de casa porque a mãe não gostava mais dele, porque a mãe não queria ele lá, porque a mãe não quer que ele veja as crianças, que ele tenha contato com elas. Então ele transforma a mãe na vilã da história. Outra possibilidade é essa criança estar ali com aquela família, com a família do pai, e não querer interagir com essa família porque ela está com medo, porque ela está com raiva, porque ela está magoada, porque ela está se sentindo não amada. Mas no cenário 2, que o pai também fala mal da mãe, pensa que o que acontece quando essa criança volta para casa da mãe? E aí ela ouviu o pai dizer que a mãe não que é a vilã, que é a pessoa do mal da história. Vocês já viram a confusão que faz na cabeça das crianças, o quanto as coisas se misturam na cabeça dessa criança? Porque, por um lado, tem o afeto que ela recebe daquela pessoa. Por outro lado, tem a lealdade ao outro cônjuge, né? Então, quando está com a mãe, tem o afeto pela mãe, mas tem a lealdade pelo pai que disse que a mãe não era boa. E quando está com o pai, tem o afeto pelo pai, mas tem a lealdade com o pai que disse que a lealdade com a mãe que disse que o pai não era bom. E essa criança fica ali sendo jogada de uma família para outra, sempre ouvindo coisas ruins do outro lado. E essa confusão, essa dúvida, essa angústia nessa criança pode levar a um adoecimento psíquico muito grave, inclusive em quadros de ansiedade e depressão, que são as primeiras manifestações. E no vídeo anterior eu já falei sobre isso aqui, sobre os sinais de alerta. Então a gente começa a ter crianças que fazem quadros de regressão, que voltam a fazer xixi na cama, que apresentam distúrbios do sono, que não conseguem dormir, que têm parassonias, que começam a ter dificuldade escolar, que não conseguem aprender, que começam a roer a unha, a arrancar o cabelo. E às vezes os pais estão tão perdidos ali no relacionamento, na briga, no desconforto, que eles não conseguem perceber que esta relação doentia deles está adoecendo a prole, adoecendo as crianças.
Isso pode ser feito também de forma indireta, por avós, por tios, que às vezes até sem o pai ou a mãe saber acabam gerando essa influência negativa. E isso também acontece antes do divórcio, quando a gente tem os pais que estão vivendo na mesma casa, né? A família está ali no mesmo ambiente, mas eles estão brigando muito e a criança presencia as brigas. E se tem uma coisa que afeta muito, que adoece as crianças, é ver os pais brigando. Porque, de novo, vem a relação de afeto e lealdade. Aquelas pessoas que são quem as protege, que são o exemplo delas, estão se agredindo. Então a criança passa a ter medo dos pais, a ter medo da casa, a se sentir insegura, a não ter a relação de proteção que vem da família. E isso leva a graus muito intensos também de sofrimento psíquico. E aí, o que a gente faz nessa situação? Por que eu estou trazendo esse conteúdo aqui? Porque tem que ter uma resposta, né, na verdade. Então, a ideia é só fazer para que as pessoas pensem o quanto esse tipo de relacionamento tóxico, né, entre os adultos pode afetar as crianças. E que, quando há uma situação de divórcio, de briga, de desconforto do casal, ninguém é obrigado a ficar junto se não está bem. Mas tem sempre que pensar que mesmo que deixe de ser um casal, nunca vão deixar de ser pais da criança. A relação de parentalidade nunca vai deixar de existir. Então, mesmo em situações que há sim algum tipo de negligência, então eu tenho casos de famílias que, por exemplo, há mesmo, não diria um abandono, mas assim, o pai realmente deixou de dar assistência para aquela família, né? E aí começa essa questão de, nossa, não, seu pai nos abandonou, seu pai não está nos ajudando, seu pai não está conseguindo, não, a gente não está pagando a escola, teve que mudar da escola porque seu pai não está nos ajudando, né? E isso foi deixando a criança muito mal, porque antes disso acontecer, ela tinha um apego muito grande ao pai. E aí a gente conversando muito sobre essa questão emocional da criança mesmo, a mãe, ela optou por não falar do pai. Então ela não falava, não falava mal, né, nesse sentido de reclamar da ausência e obviamente não falava bem também, né? Mas só o fato dela não falar, dela não colocar ele como um vilão da história, por si só já fez com que essa criança diminuísse a ansiedade, diminuísse os medos, a angústia que ela sentia. E olha que mágico, depois que essa criança cresceu, agora era uma adolescente, ela mesma entendeu a ausência do pai e ela mesma formou a opinião dela sobre isso. Só que quando ela tinha 6, 7 anos, ela não tinha maturidade neurológica para entender o que estava acontecendo. Então foi muito importante a decisão que essa mãe teve de não tornar este pai um vilão da história e permitir que com o tempo e com a maturidade neurológica da criança, ela mesma soubesse o que estava acontecendo. E hoje eles estão emocionalmente muito bem os dois, né? E mesmo não tendo essa presença, mesmo tendo a ausência do pai, que também é outro problema, que é outro desencadeante, mas a própria criança teve a percepção disso e isso foi muito, muito incrível para essa família. Então a dica é que por pior que seja a situação, para a criança, a mãe sempre vai ser a mãe, o pai sempre vai ser o pai. Então não adianta, quanto mais essa pessoa for transformada num vilão, maior será o sofrimento dessa criança. Então cabe, claro, aos dois, a família ser presente na vida da criança, cada um a seu modo, da maneira que pode, mas não cabe ao cônjuge que está presente tornar o outro um vilão da história. Então tentem só esse pensamento de não criar um vilão dentro da família.